Olá, pessoal, tudo bem? Como estão todos? É, Hoje nós vamos falar sobre anarcocapitalismo, né? Sejam muito bem-vindos. Como sempre, peço que vocês me digam se está tudo bem com o chat, se está tudo bem com o som, com a imagem, com todas as coisas, né? Se está tudo funcionando. E sempre no começo das lives, peço que vocês entrem lá depois no guilhermefreire.net e entrem no grupo do Telegram e na newsletter também. É importante que vocês façam isso nos tempos que nós vivemos. Tem ali também no site, tem meu curso de História da Igreja, meu curso de Leitura e Memória. Leitura e Memória é meu curso mais introdutório. Tô falando que o áudio tá ok, então hoje, sem enrolações, a gente vai direto ao tema. Eu tô aqui na... Eu saí direto da... Sexta-feira é um dia corrido, eu saí direto do Muay Thai, né? É engraçado que minhas mãos vão ficando assim, a minha mão vai fazendo assim, ela vai pegando primeiro os dedos do jiu-jitsu e daí pega aqui do Muay Thai, ó. E aí eu olho se eu bati certo pela... Na verdade pela mão, né? Porque se pega mais aqui, ó, aqui já dá, tá melhor os socos. Então na sexta-feira sempre é mais corrido, mas eu consegui hoje começar meio-dia e 10, né? Nós não começamos ali no meio-dia e meio como alguns dias acabei tendo que fazer. Então, algumas considerações antes, certo, da gente entrar no tema. Primeiro, para quem chegou e falou assim, para pessoas que falaram assim, ah, não, o Paulo Cogos. Guilherme, você tinha que debater com o Paulo Cogos, o Paulo Cogos isso, aquilo tal. Você é contra o Paulo Cogos, a posição contra o Paulo Cogos. Gente, calma, vamos só esclarecer algumas coisas. Eu adoro o Paulo Cogos. O cara é meu conhecido de anos, certo? Eu já debati com o Paulo Cogos. E não só debati, como ele já foi aluno de um curso meu que falava sobre igreja. Ele já foi em aulas minhas. A gente já conversou sobre vários temas e eu gosto muito dele. Então eu acho um pouco. Quando as pessoas querem ver uma contraposição, elas não estão pegando a coisa. Então isso já é um bate-pronto assim. Por isso que eu não corro tanto. Ah, vamos debater com o Paulo Cogos. Primeiro porque já aconteceu. Segundo, porque nós já nos conhecemos. Eu poderia conversar com ele quantas vezes fosse, mas só para esclarecer esse fato. Segunda coisa, de fato eu gosto muito dele. A primeira vez que a gente se conheceu foi numa palestra do Fyodor Dalrymple, né? E até eu indiquei a faculdade na qual ele estudou, então a gente tem uma. A gente se dá bem. Segunda coisa, anarcocapitalismo, certo? É um conceito que circula muito na internet e que tem 1 trilhão de definições circulando na internet. São muitas definições. Não é uma. Não dá para eu reagir contra todas as definições que circulam na internet. É impossível. Simplesmente não é viável. Vagamente tem algumas coisas em comum entre eles. A primeira coisa é que os anarcapitalistas, de bate-pronto, são contra o Estado, não gostam do Estado. E gostam do capitalismo. Tosco, tosquíssimo essa definição. Mas é só para dizer que não é qualquer coisa, mas fora isso que eu falei agora, eu já vi definições tão opostas que cabem alguns esclarecimentos antes da gente começar. O que eu acho impossível, certo? O que eu acho impossível é uma sociedade política sem 3 coisas que eu vou explicar aqui. Se uma pessoa não é contra essas 3 coisas, certo? E ela se diz anarcocapitalista, eu não sou contra a posição dela. Eu só sou contra o termo que ela está usando para se descrever. Isso é importante falar, porque eu sou contra usar essa palavra anarcocapitalismo porque ela constitui o termo, porque ela é composta usando o termo anarco, certo? A saber, as 3 coisas que eu vou defender que são necessárias são uma integralidade da lei moral e uma estruturação da sociedade considerando essa integralidade da lei moral, a lei moral inteira, não só um pedaço dela. Porque um dos principais argumentos que muitos anarcapitalistas usam é uma questão ética. Então eles querem falar sobre ética e partir de um certo tipo de ética. Então essa seria um primeiro ponto. Segundo ponto, não existe sociedade sem governo. Aliás, não existe nem microordem ou organização mínima sem governo. Essa é a segunda coisa que eu vou colocar.
e governo de um certo tipo específico que eu vou falar. Não é necessariamente Estado moderno. Terceiro, não existe sociedade construída na base de um individualismo nem teórico, nem prático, nem o puro, como posso falar, contratualismo nas relações sociais. Isso não é possível para a vida social. Essas três coisas, certo? São importantes para ser colocadas, que é o que eu vou estabelecer hoje. Se uma pessoa falar para mim, Guilherme, eu sou anarcocapitalista, mas eu sou monarquista, mas eu defendo a religião, eu defendo o todo da lei natural, eu defendo, como já falaram para mim, descentralização da propriedade e eu defendo uma sociedade ordenada e comunitária. Eu não tenho um problema com isso que você falou, exceto com o termo anarco, porque isso para mim não é anarco. Se é monarquia já não é anarco para mim. Se é ordenado já não é anarco, se é comunitário já não é anarco, e se tem uma estrutura de lei e ordem já não é anarco. Não, o termo não cabe. Isso não quer dizer que não casa com a visão de mundo que a pessoa já tem, entende? Então tem pessoas que eu já discuti, debati, e eu falei, cara, na verdade, você não diverge de mim tanto na estrutura social. O que você está usando, para mim, é um termo inadequado. Isso já aconteceu mais de uma vez. Então aí tem gente que se fala. Tem pessoas que me seguem, tem pessoas que seguem o trabalho, que acompanham, e que se consideram anarcapitalistas, mas que na verdade, não, na minha concepção, não são. O termo é inadequadamente usado, porque na verdade eles só são contra o Estado moderno. Não quer dizer que eles são anarquistas em um sentido correto da palavra. É bem importante estabelecer isso logo de bate-pronto, porque senão, eu já conheço. Vai ter um monte de gente falando assim, Guilherme, mas o que você falou, eu concordo com você e eu sou anarcocapitalista. Então é só um problema terminológico. Nesse caso é só semântica. A discussão de hoje não é só semântica, mas se a pessoa não diverge dos pontos essenciais, é pura semântica. Entendem? Isso é relevante. Mas vamos a esses pontos essenciais, porque eu fiquei assistindo vídeos de anarcocapitalistas, fiquei lendo artigos de anarcocapitalistas para entender o tipo do raciocínio disso, né? O mundo sem Estado. Vejamos o que é, como é a história do mundo sem Estado. Então vamos ponto por ponto. E por que eu acho que porque eu acho que Aristóteles continua correto e porque eu acho que não dá para ter esse mundo. Dá para ter um mundo sem o Estado moderno, mas não dá para ter esse mundo, certo? Sem governança, sem ordem, de pura ordem espontânea. Então vamos para passo por passo do argumento. Primeiro ponto. Muitas pessoas baseiam a ideia anarcocapitalista, isso aqui vale para vários tipos de pessoas que se consideram nem anarcocapitalistas, mas libertários no geral. E um certo. Isso, tem muita gente falando, não é um mundo sem governo, mas sem governança. Mas a gente vai ver que isso a diferença é mais sutil, né? O termo anarcocapitalismo não é o ideal. Hofford, com o termo, disse que não era o ideal. Perfeito, mas vamos chegar lá. Tem pessoas que estão querendo, que usam o termo anarcocapitalista, que eles falam o seguinte, não, nós vamos ter uma sociedade inteira baseada no princípio de não agressão. É do princípio de não agressão. Isso eu cheguei a ver pessoas defendendo concretamente assim. É do princípio de não agressão que decorre todo o resto. Se não pode ter agressão, não pode ter nenhum tipo de coação, não pode ter nenhum tipo de constrangimento contra a propriedade das pessoas, sem a anuência das pessoas, sem elas concordarem com isso. E dado que é assim, imposto é roubo e toda a estrutura estatal ela é uma subtração. Então o Estado ele é moralmente errado, independente independente se isso é prático ou melhor que viva sem Estado, certo? O que os anarcapitalistas vão defender que, em geral, que sim, é melhor viver sem Estado, mas o Estado é moralmente errado. Isso é um princípio que eu cheguei a ver sendo defendido. Não agressão, do tipo que o que se argumenta, né? A diferença entre Estado moderno e os outros modelos anteriores daria uma live ou série de lives. Sim, com certeza. Então a ideia de não agressão, certo? E a não agressão como a propriedade como sendo... Porque aí se fala assim, bom, é que tudo é propriedade. Então o meu corpo é minha propriedade, claro, a minha vida é minha propriedade. Há uma extensão lógica, né?
de toda a minha propriedade e assim por diante. E as pessoas falam, não, é o PNA, tem um princípio de não agressão, mas esse conceito ele é variado, certo? Tem gente que fala que ele existe por uma questão puramente utilitária, tem gente que fala que ele existe por uma questão de direitos naturais. E aqui eu vou entrar qual é o ponto. É lógico o raciocínio de que toda forma de governança humana sedentária acaba se tornando algo mais próximo dessas repúblicas modernas? Não. Não. Aqui eu diria para você, nós não somos obrigados a viver no Estado moderno. O Estado moderno é um fenômeno específico atual. Nesse ponto, qualquer anarcocapitalista está correto. Nós não somos obrigados a viver no modelo atual. Ele não é uma obrigação lógica. Não quer dizer que se segue axiomaticamente outra coisa. Mas a gente vai chegar lá. Então vamos lá. Então, qual é o erro fundamental de quase tudo que eu vi? Seja a ética hoppiana, seja o Rothbard, certo? Seja... Hoje em dia existe uma adesão maior à ética argumentativa baseada em Habermas, Apel e Mises do que pelo PNA, que já está defasado. Sim, eu entendo isso. Pela área da propriedade privada, não o PNA. Independente, o argumento é muito semelhante para os dois casos. A minha crítica vale para as duas coisas. Sou ANCAP desde 2015 e hoje tenho 21. Não acho que o anarcocapitalismo irá acontecer, mas considero uma boa direção para se perseguir. Então vamos lá. Qual é o meu argumento em relação a isso? Independente se você falar que é propriedade privada, que é uma ética argumentativa, que é uma não agressão, o fato existe nas relações humanas, existe na estrutura social, existe na realidade a lei natural. E a lei natural é a base completa da moral. E não dá para você fugir da lei natural. Esse é o primeiro ponto. E a lei natural ela é completa. A lei natural não é o princípio de propriedade. A lei natural não é não agressão. E a lei natural não é só uma ética argumentativa. O que é a lei natural? Do fato do homem ser um animal racional, o homem delibera sobre as suas ações. Todos os libertários, de alguma forma, beberam de Aristóteles. Então, não estou falando algo muito novo. Como o homem delibera sobre as suas paixões, ele é capaz de ter hábitos melhores ou piores dos mais variados tipos. Esses hábitos dos homens, certo? Eles se destinam, Aristóteles, a duas coisas. A eudaimonia, que é o bem da alma, e eles se destinam à sobrevivência das pessoas, à subsistência, né? Então, primeiro a proteção e, em última instância, a elevação da alma. A elevação da alma é uma meta a ser buscada porque existem, já em Platão apareciam os universais, e existem coisas transcendentes a serem procuradas. Existe uma beleza transcendente, existe um bem transcendente, existe uma verdade transcendente. Se essas coisas não são aceitas, se você não aceita a realidade dos universais, você cai no nominalismo. E se você é um nominalista ou um utilitarista, ou qualquer tipo de ética que você negligenciou a realidade da lei moral como um todo, e isso vale para qualquer uma das outras éticas reducionistas que a gente está falando, o fato é que você largou a natureza dos transcendentais, dos universais. E tendo feito isso, você relativizou a moral de uma maneira muito própria. Porque pegar um axioma e tentar universalizar ele a modo meio kantiano, certo? Não vai funcionar para a estrutura social. A lei natural, que Aristóteles chama da justiça legal, inclusive, que ela foi desenvolvida pelos medievais, né? Ela envolve todos os bons hábitos que vão elevar a alma humana. E ela é constituída por todos. Eu não só... Veja, nunca confio em filosofias que se concentram excessivamente em interesse individual e no bem-estar da comunidade como um todo. Cheers. Vejam, tem um monte de coisas que decorrem da lei natural. Eu preciso proteger a minha família. Eu preciso encontrar a Deus. Isso decorre da lei natural, inclusive, não só da lei divina. Porque eu preciso encontrar algo de transcendente no mundo. Eu preciso descobrir e viver a verdade. Eu preciso ter filhos e eu preciso gerar os meus filhos. Mas é a sua livre escolha ter filhos? Não, não é. Na lei natural completa não é. A gente vai chegar lá, eu vou comentar sobre esse ponto, mas não é. Não é porque a comunidade na qual eu vivo, a sobrevivência da minha comunidade
E a minha existência enquanto um ser humano que vive uma vida comunitária decorre do fato de eu ter filhos e cuidar dos meus filhos. E é uma obrigação natural, a partir do momento que eu tive meus filhos, eu cuidar dos meus filhos. Isso é algo que decorre claramente da lei natural. O fato de não relativizar a beleza decorre da lei natural. O fato de eu ter que perceber racionalmente e não relativizar a beleza é um dever meu pela lei natural. É um dever meu pela lei natural eu não estar embriagado, porque se eu estiver embriagado eu vou prejudicar a minha família. É um dever meu perante a lei natural eu não ter uma vida devassa, porque senão eu prejudico a minha família. Então vejam que se eu vivo uma vida sexual desordenada, se eu vivo uma vida de consumo desordenado, se eu vivo uma vida de cuidar das minhas desordenada em relação a cuidar dos meus filhos, se eu não vivo uma vida de proteção e sacrifício, eu relativizo a beleza e a verdade, eu descumpro a lei natural. Isso não é só um princípio de ética argumentativa como aparece, e eles são muito bem elucidados pelo Hop, que é um cara brilhante sobre vários aspectos. Longe de mim achar que ele não é brilhante. Isso não é só um princípio de não agressão. Não importa pra mim qual definição vocês deem aqui de não agressão, porque obviamente eu já extrapolei não agressão nessa história. Aliás, indo mais longe, para a proteção de várias coisas que são boas e verdadeiras, com certeza seria necessário lutar e, entre aspas, porque eu sei que vocês vão entender bem o que eu tô falando, entre aspas, não. Porque, claro, a agressão ele tá querendo dizer agredir um inocente, ele tá querendo dizer autodefesa e outras coisas, evidente. Mas eu tenho que lutar e eu tenho que, por vezes, transgredir a autonomia de outras pessoas para proteger essas coisas que são sagradas, divinas e boas no mundo. E que decorrem da lei natural. Mandaram aqui. Essa tal de lei natural não existe. Aí vem o ponto-chave. Se você acha que não existe a lei natural, você realmente está querendo defender uma coisa impossível. Porque você está querendo defender uma sociedade em que, espontaneamente, pessoas vão começar a entender princípios éticos relativizando outros princípios éticos. O que você está querendo dizer é que existe uma moral com só alguns preceitos da moral e não outros. Pode passar uma bibliografia sobre lei natural? Claro. São Tomás de Aquino, Aristóteles, a Ética Nicômaco. De bate-pronto esses daí. O próprio tem a Ética Social do Johannes Messner, que é um baita livro. Tem toda a tradição do se você falar que a lei natural não existe, certo? Leia um livro dessa consequência do Richard Weaver, por exemplo. Se você começa o debate falando essa tal de lei natural não existe, o que existe é a propriedade. Você está se colocando ao lado nominalista e ao mesmo lado liberal que está degenerando toda a ordem moral social atual. Esse é um ponto divisor de águas, não tem como fugir dele. Se você falar, existe a lei moral, existe a lei natural, você vai ter que seguir vários preceitos de moral e não só um. E eu vou ser obrigado a dizer que fertilidade é importante, eu vou ser obrigado a dizer que moral sexual é importante, eu vou ser obrigado a dizer que moral no consumo é importante, sentido de dever é importante, eu vou ser obrigado a dizer várias outras coisas. E não, se as outras pessoas estão transgredindo isso, eu tenho sim um dever moral de, no mínimo, falar contra elas, mas por vezes restringir os vícios delas para que eles não destruam a ordem social na qual eu vivo, para que não se instaure o caos. Sem moral não tem ordem e sociedade. Sem lei e ordem não tem sociedade. Esse é um princípio básico. E aí isso difere realmente todo mundo que normalmente se diz liberal, libertários, alguns tipos de pessoas que se dizem libertários, de pessoas que estão dentro da tradição clássica. As pessoas da tradição clássica não vão aceitar a ideia de que a lei moral não existe. Essa é a base da base. Primeiro ponto. A lei moral não é sua propriedade privada. Me perdoem quem está falando isso. Se a família for destruída, já era a sociedade. Ai, mas quem é que vai dizer o que é certo e o que é errado? Como assim, cara? Toda a história da tradição moral fala o que é certo e errado. Todo o legado da nossa civilização fala o que é certo e errado.
toda a razão humana aponta para todos esses outros princípios que não só a propriedade privada, que é importante. Tem o capítulo do Weaver, que eu citei, que ele fala da dignidade fantástica da propriedade privada, a qual eu não tenho o que corrigir. Não estou negando isso. Agredir um inocente é contra a lei natural. Mas eu preciso lutar para proteger várias coisas que são sagradas. E essas coisas que são sagradas não são só, meu Deus, ele violou o PNA. É mais do que isso. É mais profundo que isso. Essa é a minha primeira questão. Novamente, não é todo mundo que vai cair. O Hoppe é o caso mais próximo de, entre aspas, uma trapaça. Porque ele não chega a ter a mesma... posso estar errado, mas tenho a impressão de que a ética argumentativa é abrangida pela lei natural e não a contradiz. Então, aí que tá. O Hoppe é mais complexo porque ele está sem afirmar com muita clareza a realidade metafísica da lei natural. Ele também não está indo contra ela, então ele está dando meio que um golpe. Só que aí o problema do Hoppe é o seguinte. Cada vez mais que as pessoas vão se aprofundando no Hoppe, e ele está defendendo monarquia, e ele está defendendo restaurar a ética tradicional, e ele está defendendo o tradicionalismo, e ele está defendendo demografia, ele está defendendo um monte de coisa, já não é... O problema é que isso... Aí começa a ir para a linha da discussão, começa a ser terminológica. Você já está defendendo um outro treco e você está usando o mesmo nome que estava usando antes, sabe? Esse é o meu problema, entre aspas, em relação ao Hoppe, né? Que, claro, se baseia em parte em Aristóteles. Mas ainda ele não chega a afirmar categoricamente, eu não vi pelo menos, vocês podem apontar para mim se ele fala, a realidade metafísica da lei natural, na sua integralidade. Eu não vi ele afirmando isso, nas coisas que eu li pelo menos. Você pode fazer um vídeo curto dando orientação de como estudar filosofia? Posso, claro, começando do zero, posso. Isso é uma ideia para o futuro. Aí tem gente falando, então o Hoppe não é ANCAP. Aí é algo, certo? Então, vejam, esse ponto é chave, porque daí dele decorre o fato de que eu acho que muitas pessoas que se dizem libertárias e ANCAP, na verdade, estão ocultando... Isso não é um argumento que eu vou falar agora, isso não é um argumento, isso é uma constatação sociológica. Muitas pessoas que se dizem ANCAP e liberais, na real, são pessoas muito imaturas, às vezes. E isso não... outras tantas são pessoas incríveis e muito inteligentes. Aliás, excepcionalmente inteligentes. Mas algumas pessoas são pessoas imaturas. E o que eu quero dizer com isso? Elas estão imaginando um mundo... Qual é a imaturidade que eu estou me referindo? O mundo em que cada um faz o que quer e tudo funciona. O cara bebe, o cara vai lá, eu vou pegar a mulher, eu vou beber, eu vou fazer o treco que eu quiser, certo? E, cara, o Estado não mexe comigo e cada um é livre para fazer o que quiser. Esse mundo ele não existe historicamente, ele não existe no dia a dia, ele não existe na vida individual, ele não existe em lugar nenhum, exceto na adolescência prolongada. O hedonismo não é um argumento de pessoas sérias que defendem ideias libertárias, mas ele é uma vivência existencial que algumas pessoas usam essas ideias para mascarar a própria falta de aderência ao conteúdo total da lei natural. Novamente, isso não é um argumento, é só uma constatação sociológica. Acontece isso. Isso existe. E simplesmente acontece. Aí você não consegue fugir. Você não consegue fugir da ideia de que sem a moral a sociedade não prospera. É pior ainda. Não é só a moral natural. Não existe precedente de sociedade próspera e eficaz sem religião. E esse ponto é fato. Você não vai conseguir fugir a sua vida inteira da religião e da importância, inclusive social, que a religião tem para manter a ordem e impedir a desordem total. Sociedades muito livres, isso é reconhecido pelos clássicos, são sociedades de pessoas muito morais. Sabe por que as pessoas não querem que as pessoas vivam livres? Porque elas odeiam a liberdade, porque elas odeiam a moral, porque elas são pessoas más, porque a maldade existe no mundo, porque o pecado original existe no mundo e as pessoas querem realmente escravizar os outros. O Red Pill é esse. Existe, as pessoas querem escravizar os outros. Não existe lei natural. Tudo bem. Comer em excesso não faz mal pra você? Claro que faz. Ser covarde não é ruim?
Claro que faz. Então existe lei natural. Se você reconhecer qualquer ponto dos pontos principais da lei natural, que ser covarde é ruim, ser justo é importante, prezar pela verdade é real, você já reconhece que tem lei natural. Do contrário, você é um relativista total e daí, me perdoe, o que você está querendo é impossível. Você está querendo uma sociedade baseada num princípio ético no qual as pessoas rejeitaram a moral tradicional. Impossível. ANCAP é utópico, mas imposto é roubo. Certo e errado não são relativos, o drama humano que é relativo. Tudo bem, o drama individual depende da pessoa, mas certo e errado não são relativos mesmo. Isso é importantíssimo de colocar. Anarcapitalistas são libertários, mas libertários não são necessariamente ANCAPs. Existem anarcapitalistas que também são libertários, sim, tipo Mad Max. Sim, sim. Eu gosto do mundo Mad Max 2, tá? Bastante. Poderia definir um pouco mais o que é modo heróico? É a ideia de que na crise existencial social que nós vivemos, nós vamos precisar de um grau de sacrifício e heroísmo e largar esses valores consumistas, largar o fato de sermos dominados pela economia de puro consumo atual e voltarmos a nos sacrificarmos pelo bem da sociedade e salvar as pessoas de maneira heróica. Isso é o modo heróico. Para viver um modo sacrifício, pessoal. Faz sentido ser ANCAP pró-monarquia? Pergunto isso porque tenho a impressão de que a bis dos libertários ANCAP é só contra o Estado moderno. É isso que eu tô falando, gente. Se o cara tá virando monarquista, não sei o que, ele tá usando o termo ANCAP, mas a palavra já não é mais propriamente adequada. Ele só quer sair do Estado moderno. O que eu também quero sair, entendeu? Existe a ideia do live and let live. O que acontece entre quatro paredes não me afeta. Reconheci que é mentira. Essas mudanças privadas afetam a todos, lógico. A minha vida privada afeta vocês que estão assistindo essas aulas. E assim por diante. A vida afeta. Isso não é o moralismo. Longe de mim querer perseguir a individualidade de cada um. Não é esse o ponto. O ponto é que socialmente as escolhas morais das pessoas impactam tremendamente tudo. Acho que você vai achar os fundamentos metafísicos na ética argumentativa na aula Derivação de Sheffield. Ele é bem versado em Aristóteles e hoje virou em cristão e ensina Agostinho. Novamente, aí provavelmente nesse caso, se o cara está usando essa ética argumentativa baseada em Aristóteles e Agostinho, ele não se encaixa na minha crítica. Então já não vale mais o que eu estou falando. Esse é o ponto, né? O ponto não é negar esses outros aspectos da lei natural, mas se estabelecer um critério objetivo para definir quando seria legítimo utilizar a coerção violenta. Perfeito. É absolutamente legítimo utilizar a coerção violenta para proteger uma civilização e uma religião. É lícito usar a força para proteger a minha religião, do contrário eu posso criar o caos social absoluto e a destruição. Fonte para isso, você vive nisso. Você vive numa sociedade na qual a religião foi violentamente suprimida e violentamente não foi protegida em nome do secularismo e da neutralidade religiosa, e você está colhendo os frutos disso agora nesse exato momento. Então é absolutamente lícito proteger a religião, não só um critério de propriedade. Morrer pela religião e lutar por ela é absolutamente lícito. É um exemplo simplíssimo que não tem nada a ver com agressão, com não agressão e com propriedade privada. É simplesmente o fato de que proteger e as grandes ordens militares religiosas, o Brasil foi fundado por uma delas, pela Ordem de Cristo. É tão claro e óbvio isso como alguém não entende. É que, infelizmente, tem pessoas que ou estão usando uma terminologia diferente, ou estão querendo não entender porque estão querendo não viver uma vida moral. Infelizmente existe isso também, ou estão querendo não reconhecer a existência da lei natural. ANCAP é o extremo do conservadorismo. Veja o vídeo do Lobo Conservador. Não é sobre o extremo da liberdade. E ANCAPs não defendem não Estado, mas defendem governo. Suas premissas estão erradas. Mas como as minhas premissas estão erradas se eu estou dizendo... Veja, você não está prestando atenção no meu vídeo, certo? Presta atenção no que eu estou falando. Se ANCAPs defendem o extremo do conservadorismo e eles defendem governo e eles defendem a lei natural, eu não tenho objeção, eu só tenho objeção ao termo. Eu não tô nem aí pra objeção. Então você tá batendo numa coisa que eu não tô falando, entendeu? Não faz sentido. O que chamam de ANCAP é monarquia pura e simples. Se for isso, a gente vai falar sobre esse ponto. Se for isso, daí por que tá usando esse termo? Por que estão usando o termo para chamar de monarquia? O termo anarcocapitalismo para se referir à monarquia não faz o menor sentido. Eu vou citar mais exemplos que vão esclarecer mais isso. Monarquia orgânica, na real, muita gente que tem ANCAP, na real, só redescobriu a monarquia orgânica e está usando uma terminologia modernosa
para se referir a um treco que eles redescobriram do passado. Existe isso. Como acontece no tal do caso das cidades privadas, e a gente vai falar sobre isso. O homem tem tendência do mal e ao mal, e é inerente o controle sobre os semelhantes. É tão simples, sim. Outro detalhe. Teve gente que falou, ah, mas a agressão é irracional. É, mas o mundo do poder é cheio de coisas irracionais, e as pessoas tomam o poder para fazer coisas irracionais e atacar de maneira maligna as pessoas. Esse é o mundo real. Não dá pra fugir desse fato. Ah, mas eu adoraria um mundo em que as pessoas tivessem a moral e respeitassem a propriedade de maneira absoluta. Quando você fala isso, você adoraria um mundo que as pessoas vivessem a moral completa. Porque o grau de... a elevação moral de uma pessoa para ela respeitar a propriedade privada num nível altíssimo é um grau de elevação moral que demanda uma vida ultra ordenada. Se o cara for um imoral em várias áreas, ele não vai conseguir ter esse grau de elevação moral que você acha que ele vai conseguir ter. Não existe isso. A lei natural, gente, ela não funciona por bloquinhos. Você não pode arrancar um. Ela só vai funcionar quando você entender ela inteira. Não dá pra fugir da lei natural. E se você segue a lei natural inteira, você não é um relativista. Você é um outro treco, entendeu? Eu não tô falando das leis do Estado moderno, tô falando da lei natural. Tô falando daquilo que vem. E tô falando da lei natural e estou falando também, em alguma medida, da possibilidade de uma sociedade de aderir à lei divina, aderir à revelação, aderir à presença da religião como um fator civilizatório, que é a base sociológica da humanidade inteira, entendeu? Isso é óbvio, não dá pra fugir da religião, cara. E é por isso que gente jovem às vezes entra no anarcapitalismo e depois pula fora, ou muda a terminologia, ou amadurece, porque descobre a religião. Porque chega uma hora que fala assim, cara, beber e pegar mulher não dá pra viver a vida inteira assim, chega uma hora que eu preciso ser adulto, entendeu? Essa é a ordenação da alma, por isso que eu fui quando a galera ler a Bíblia, trabalhar, fazer essas coisas. Não é coaching, é o essencial para você ser um ser humano maduro. Novamente, isso não é argumentação. A galera falando, foi do Hoppe. O Hoppe é gênio, tá? O Hoppe é brilhante. O Hoppe reconhece o valor da monarquia. O cara é brilhante, eu não tô indo contra o Hoppe aqui em muitos aspectos, não, na verdade. Tô fazendo só uma transição aqui sutil, mas eu não tô contra ele. Eu acho o cara muito inteligente. Ancapes quer o fim do Estado, o comunista também. A diferença está no método. Um quer diminuir o Estado e o outro quer aumentar com fim a liberdade. Pois é, mas eu não defendo nenhuma coisa e nem outra. Eu não defendo... Eu defendo o fim do Estado moderno. Nesse sentido, eu tô de acordo com os Ancapes, bastante. Mas é que vem a sutileza de que vem no lugar. Então, passado o meu primeiro ponto da lei natural, eu vou pro meu segundo ponto, que é o ponto da governança. Qual seria o termo melhor para classificar uma monarquia orgânica? Cara, por que você precisa de um termo para uma coisa que chama monarquia orgânica? Você já usou uma terminologia boa, entendeu? Monarquia, monarquia. Freire mais Hoppe igual santa monarquia orgânica. Vejam, ponto da governança. Você não vai conseguir fugir da ideia de aristocracia, monarquia e mesmo república. Você não vai conseguir fugir. Aristóteles é brilhante. Primeiro termo. Primeiro problema. As empresas são monarquias. Entrou aí a Thaís Schmidt. Um abraço, Thaís. A Thaís estava ouvindo sobre isso ontem. As empresas são monarquias. Qualquer empresa é uma monarquia. A empresa tem um CEO que manda na empresa. Se a empresa não tiver um monarca ou CEO, certo? Ela não funciona. Faça uma desgraça de uma empresa, certo? Faça uma desgraça de uma empresa que as pessoas votam o que a empresa vai fazer. A empresa vira um lixo muito rápido. Imagina uma empresa pequena de 10 pessoas que todo mundo vota o que vai fazer, não funciona. Uma empresa que vota delegados já não funciona. Uma empresa precisa ter um dono, ou um CEO forte, que tem que ter accountability. Eu não estou defendendo aqui... eu nunca defendi monarquia sem accountability, certo? Mas ele tem que ter uma accountability, mas ele é um CEO, ele tem que mandar. E se esse cara não manda, se esse CEO não manda, a empresa não funciona. Isso é uma realidade básica. Idealmente, ela tem que ter uma monarquia com uma aristocracia, com um grupo de pessoas muito qualificadas em volta desse CEO para conseguir fazer a coisa funcionar. A empresa se degenera e começa a afundar o dia que ela vira oligarquia. O dia que ela tem um bando de parasitas em volta dela que às vezes estão no board e sequer são acionistas da desgraça da empresa.
Os caras não têm skin in the game, não tem porcaria nenhuma. No dia que a empresa... Então a empresa normalmente cresce como monarquia heróica e ela se degenera e afunda quando ela vira oligarquia. Esse é o ciclo comum de uma empresa. As empresas são monarquias. Filme, você vai dirigir um filme, monarquia. Star Wars original foi feito com uma monarquia. O George Lucas pega o empréstimo no banco e faz a desgraça do filme. Star Wars atual é bem pior, porque não é feito com uma monarquia, é feito com uma oligarquia. Tem um conselho da empresa, aí fulano da Disney dá um palpite, aí tem o ciclano do conselho de direitos humanos que dá outro, um lixo. ESG, um lixo. É o quê? Oligarquia dentro da empresa. Então, o mundo privado, ele não é isento dos vícios de governança e, ao mesmo tempo, ele pode ser redimido pelas boas governanças. O mundo privado tem governo. Ele é governado. O governo dele, funcional, usualmente é monárquico. É assim que funciona um governo numa empresa. Ele, no geral, é monárquico. Quando ele é um baita de um governo, ele tem as 3 características de São Tomás de Aquino de um governo. Ele tem um CEO forte, o CEO tem um grupo de elite em volta dele e é muito bom em delegar poder. Ou seja, é monarquia aristocrática republicana ou monarquia aristocrática feudal. Feudalismo é que eu só quero dizer delegação de poder. Então as empresas funcionam em grande parte como monarquias. Isso é importantíssimo para entender esse argumento todo. Porque você não consegue fugir da ideia de governança. Se o Brasil fosse uma empresa, certo? Governar como uma empresa, teria um monarca. Aliás, por que o Estado usualmente não é uma monarquia? Porque ele consegue falir indefinidamente. E como ele consegue falir indefinidamente, certo? Ele pode ter uma forma de governo desfuncional. Mas uma empresa não pode se dar o luxo de ser anárquica. Uma empresa não pode se dar ao luxo de ser populista. Uma empresa não pode se dar ao luxo de ser coisas, porque senão ela vai falir. E ela se dá esse luxo e elas falem mesmo, e elas vão à falência. É estritamente necessário o uso da palavra coerção para os valores morais, apenas com a ausência do Estado proteger a moralidade resolveria. Eu vou entrar nisso. Na Idade Média não existia o Estado, mas os 3 estados de vida que coexistiam e se ajudavam. Intelectuais, militares e produtores. Perfeito. Muito bem colocado. Isso é bem real. Na Idade Média não tinha Estado moderno, mas tem a classe intelectual, tem a classe militar, tem a classe produtiva, uma coopera com a outra, e usualmente a forma de governo era monárquica com descentralização de poder e com a formação de uma aristocracia. Isso é absolutamente real e absolutamente atual, porque uma empresa funcional funciona no mesmo modelo medieval. Contra o que as pessoas não entendem, porque elas estão pensando em épocas diferentes, mas elas não estão parando para pensar na essência da delegação de poder e do poder com responsabilidade. Amigos do chat, o Freire, se vocês não tiverem lido, leiam Christopher Lash, Alistair McIntyre, Charles Taylor e Philip Rieff. Para entender a decadência do mundo, eu sigo com Chesterton. Não só eu li esses autores, como o Depois da Virtude, do Alistair McIntyre. E o Chesterton, claro, são bases do que eu estou falando. O Charles Taylor eu gosto menos, mas o McIntyre me influenciou muito. Inclusive o argumento dele contra o iluminismo foi decisivo para mim. Anarcapitalismo é tão utopia quanto o comunismo. Sim e não, depende do que você está chamando de utopia. Se o anarcapitalismo vai ser um mundo sem moral, o delírio, um mundo sem moral, sem governança e sem não sei o que espontaneamente a ordem funciona, é delirante mesmo. Mas se ele é só a ausência do Estado moderno, ele é viável. Só que ele dependeria de ser um outro tipo de Estado, na verdade, e, portanto, outro tipo de Estado não é o termo, mas um outro tipo de governo, né? Quando você define Estado moderno é esse aparato burocrático gigantesco, vinculado a todo um profundo sistema oligárquico, que basicamente é um sistema inflacionário titânico que se retroalimenta. Eu não vou conseguir definir Estado moderno melhor do que isso agora, mas vocês entendem que eu me refiro ao Leviatã insano. A gente tá com tantos chats aqui que hoje vai ser difícil. O MGTOW é objetivamente de esquerda, correto? Não acho que é objetivamente de esquerda. Eu acho que é só... O MGTOW só não consegue... O MGTOW tá certo sobre o feminismo, mas ele não consegue responder o problema da fertilidade, que é fundamental. Porque sem fertilidade a sociedade não sobrevive, né? Então ele não tem uma solução boa para esse problema, é só isso. Que envolveria voltar à religião, não tem como fugir disso. As pessoas não são monarcas nem da própria vida. Pois é, por isso que o mundo tá desabando.
Se você está falando que as empresas são monarquias, não só os ANCAPs são mais monarcas do que perceberam, mas você é mais ANCAP que percebeu. Touché. Nada de touché, porque eu nunca disse, veja, eu nunca disse que eu era a favor do Estado moderno, eu sempre disse que eu nunca falei que eu era a favor do Estado moderno, então eu não estou sendo surpreendido com isso. Mas o fato dos ANCAPs começarem a se perceber monarquistas é exatamente o que eu estou fazendo aqui. Então, é isso mesmo, esse é o ponto. Fala, os ANCAPs são mais monarquistas que percebem. Claro, porque é monarquia, mas aqui a gente vai entrar no ponto porque os estados privados, na verdade, são estados. Não no sentido moderno, mas são estados. Eles são governos. E eles não têm muita diferença para qualquer outro tipo de governo. Só tô achando ele mais são do que o governo atual. Vendo o Brasil como uma empresa, qual é o melhor caminho para tomar a direção dele? Primeiro, o Brasil teria que desfazer a burocracia, colocar um CEO e descentralizar o poder. Coisa que ele não vai fazer agora, porque o Brasil não é ele não está se vendo assim. E a questão dos impostos? É que a diferença entre o imposto e a cidade... Quando você olha a cidade privada, fica cômico isso, porque eu entrei na Disney, certo? E aí quando eu entrei na Disney, eu tenho que pagar as coisas da Disney. Se eu não pago as desgraças das coisas da Disney, eu vou ter que vazar da Disney, e dentro da Disney eu tenho que seguir as desgraças das regras da Disney, certo? Porque a Disney é propriedade de alguém. Se eu entrei numa desgraça que é propriedade de alguém, eu tenho que pagar as coisas da propriedade da pessoa, e a pessoa pode instituir a taxa para eu entrar no negócio dela. E aí a fronteira entre o que é imposto e a fronteira entre o que é você pagar para entrar num parque de diversões é muito pequena. E a diferença está numa tal de anuência que num nível global e macro é muito difícil você ter. Você pode ter um estado com alto exit. Quem não quiser ficar aqui vai embora. Eu posso ter uma cidade que quem não quiser vai embora. É livre. Todo mundo pode ir embora. Mas eu tenho uma série de coisas para a organização militar e outras que eu começo a cobrar as pessoas, inclusive porque eu cuido daquilo. Se eu tiver uma praia privada, na verdade eu vou cobrar para aquelas pessoas usarem aquela praia. Então não adianta, então você não tem como fugir da ideia de que você paga para manutenção de certas coisas, entende? Esse é o problema. É uma outra forma de conceber a visão de imposto. Não é só um roubo. Num estado mais orgânico, você não necessariamente está sendo assaltado o seu dinheiro, perfeito, mas você está pagando claramente por coisas que são propriedade de alguém e que aquelas coisas têm uma implicação. Se eu entro no museu, eu pago aquilo ali. E assim vai, entendeu? Não existe almoço grátis. Então você tem que pagar as coisas. Você nunca vai fugir